Fala galera, estamos aí para mais um update, mais uma semana, essa semana que finalmente tivemos uma semana que começou bem parada, do mesmo jeito que foi a semana passada, mas os últimos dias, últimos 2 dias, começou a ter umas pipocadas do jeito que eu gosto, umas ações principalmente chinesas, tá, que acabaram dando umas oportunidades bem legais, né, e a gente fechou a semana, eu vou explicar com mais detalhes, né, mas o número real, né, que a gente fechou a semana foi com 1.500 de gain, mas daria, considerando o que eu vou explicar, vou manter os 1.500, mas o certo seria uns 2.100, 2.200 em uma semana. Foi uma semana boa. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Vamos começar na segunda-feira, ver o que rolou. Ó, mesmo perfil da semana passada, 300, aqui 500 foi um bom, 200, 300. Começou até mais parada, sendo bem sincero. Foi um pouco mais difícil. Então vocês conseguem ver aqui, ó, os trades com menos, como posso dizer, eu estava um pouco menos confiante em alguns dos trades, né? Mas vamos olhar os resultados que tiveram em cada um dos dias. Né? E aí eu já vou meio que comentar aqui, né, algo que vocês provavelmente vão entender com mais detalhes num futuro bem próximo, né? Eu estou me juntando com outro grupo de traders, né, que são traders no mercado americano também. Nós três temos mais de 15 anos de experiência de mercado americano e a gente vai chegar com um produtaço para vocês que ele já está em teste, a gente já tem, né, na verdade já está funcionando, ele já tem, basicamente eu vou trazer todo mundo do que eu faço hoje, todo mundo que me segue, todo mundo que me acompanha vai ter a oportunidade de fazer parte, né, desse projeto. E aí eu vou, assim, como eu já estou interagindo nessa comunidade, né, é uma comunidade de Discord como a minha, que eu já tenho aqui, mas a minha eu foco muito mais em dar oportunidade, né, para qualquer pessoa entrar e tentar aprender alguma coisa. Mas lá é um grupo seleto que a gente, pô, a galera faz dinheiro e eu, né, como também tenho uma performance legal, eu consigo contribuir lá nesse grupo também. Então vamos pegar, ó, então eu estou pegando alguns trades, né, que aconteceram, ó, então tudo isso aqui foi no dia 18, eu estou no dia, dia 21, ó, vamos pro dia 21, dia 21, acho que o principal trade foi, ó, vamos ver, no dia 21, foi esse daqui, a Cici, que eu peguei, ó, uma entrada perfeita ali, só que por que eu fiz pouco, né, então eu vou falar da Cici já já. Mas vamos pegar o trade aqui. Qual que é o ponto, né? Se você pegar a minha entrada, eu fiz apenas um. Normalmente eu separo em 2, 3 entradas para montar minha posição do meu starter, que é a minha posição inicial que eu entro na operação. Isso é o lado bom, porque eu consigo aguentar a movimentação do ativo, né? Toda essa volatilidade, eu consigo captar essa volatilidade ao longo do trade, mas em algumas situações, como que foi o que aconteceu nesses dias, com o mercado tão fraco, não tinha volume suficiente, assim, não tinha gente operando o suficiente para poder fazer um squeeze acontecer, então a ação continuar subindo o movimento parabólico dela. Então quase todos os trades que eu estava entrando com uma mão muito pequena, né? Então percentualmente, você pegar o trade da Cici, foi um trade de 13%. Mas eu entrei com uma mão de $500, tanto que eu fiz 13% de $64, deve ter entrado com $500 nesse trade, só. Né? Então você pegar aqui, foi, ó, 1.500 ações que eu entrei, 1.500 ações vezes 0,28, quanto que dá? Eu entrei com $420 e fiz $64, então não vou reclamar. Foi um trade de mais de 10%, foi um trade incrível. Né? E aí vamos falar um pouco da Cici em si. É que essa é uma ação que eu já operei tantas vezes, e isso é uma coisa que é o tempo de tela que vai mostrando para vocês. Ó, cara, uma empresa da China, China Co, consigo ver aqui, ó, quais são os membros dela, o ownership dela, tudo chinês. Também está escrito aqui, ó, Chinese Herbal Medicines, que ela até, assim, é uma empresa que ela tem 55 meses de caixa, ela não tá tão mal assim, mas ela tem um shelf gigantesco, olha, ela tem, assim, esses aqui já fecharam já. Olha quanta gente já colocou dinheiro nessa empresa e querendo impulsionar para sair. Deixa eu abrir o gráfico dela. Vamos ver a Cici aqui. Só para vocês entenderem também como assim, eu sempre começo pelo gráfico diário, sempre, sempre.
Então, olha a quantidade de explosões que ela teve, que ela fechou no negativo, inclusive. Ó, isso aqui eu posso voltar mais no tempo. Ela teve esse movimento explosivo aqui no final do ano passado, que foi uma explosão aí de 400%, né? Foi bem relevante, que provavelmente ela levantou caixa aqui, deve ter feito alguma oferta, né? Dia 28/12, provavelmente ela deve ter soltado a notícia da oferta. Vamos ver se até no Dilution Tracker se a gente consegue ter essas informações. Só para a gente aprender. O gráfico ele mostra tudo o que aconteceu. Ele é a representação prática do que aconteceu. Ó. Ganhou patente, então aqui eles começaram a soltar um monte de notícia boa. Notícia boa, blá 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 blá, enter a framework agreement to acquisition e tal. Provavelmente eles devem ter levantado caixa. Provavelmente eles devem ter levantado caixa com esse shelf aqui de novembro de 2021. Eles tinham 100 milhões o total de captação, só sobrou 3, então eles ainda têm 3 milhões. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Eles tinham essa Convertible Notes no 4,5. Será que bateu 4,5 lá? Vamos ver. Não. Não bateu lá. Mas bom, é uma empresa que, estatisticamente, se você olhar o gráfico dela no diário, ela tem inúmeros movimentos de alta e desaba. E tudo isso sem notícia. Óbvio, se ela tivesse uma notícia embasando uma alta, eu tomaria mais cuidado. Mas tudo só acontece sem notícia, né? Então, esse aqui foi o trade, um dos trades do dia. E a MYSZ também foi um trade legal. Deixa eu ver por que eu vou mostrar só o print do trade em si. Mas foi um trade pequeno, assim. Eu entrei aqui no 2,30, zerei aqui, né? Então isso aqui não é tão relevante. Provavelmente foi esse daqui. 2,30, 2,18. Fiz $25, 4%. Beleza, de 21 foi mais parado. 22, vamos ver o que teve no 22. 22 teve um prejuízo, se eu não me engano, da SOS um pouco maior. A SOS tinha sido uma ação que tinha disparado e aí eu acabei fechando no preju. HKit. Teve tanta coisa assim. Deixa eu ver aqui que eu coloquei de destaque aqui no dia 22. HKit, né? Essa HKit eu vou mostrar para vocês, né? E depois vocês vão entender porque tem uma outra ação que já aconteceu o movimento que eu vou explicar que vai ser no próximo dia, acho. Na quarta ou na quinta? Acho que na quinta. A HKit é uma ação que ela tá subindo desde aqui, dos $5, que faz um mês. Ela saiu de $5 e bateu 50. Ela subiu 900%. Tá? Aí se vocês entram na empresa, então, olha, eu estou explicando tudo isso dessa maneira, porque é importante vocês entenderem o meu processo analítico. Beleza, é uma empresa que ela tem cash flow positivo aqui, mas tudo que é chinês a gente já fica com o pé atrás, porque pode ser enganação, né? E aí eu de novo vou recomendar aqui para quem não viu o China Hustle, que é o documentário que tem, se eu não me engano, no HBO, não lembro, que basicamente conta a história, né, um documentário financeiro produzido pela Magnolia Pictures e tal, que eles contam, vou abrir aqui, vale muito a pena vocês assistirem, tá? Que eles contam as fraudes, o sistemático que acontece faz décadas de empresas chinesas listadas no mercado americano. Então, cara, 2000 começou, depois da crise de 2007, blá, e vai contando. Vale muito a pena assistir. E é um pouco do que também embasa, de uma forma geral, os shorts nessas empresas. Algumas vezes as explosões são absurdas, então tem que tomar muito cuidado. Então sempre tem gerenciamento de risco, sempre analisar com uma certa calma. Mas se é uma ação que tem um histórico muito grande de acontecer isso, essas altas e explosões e depois morrer, então dá uma confiança maior, beleza? Então vamos lá. Então a CICI foi isso, e aí a gente estava falando da HKit, que é o que está acontecendo nesse momento. Né? A HKit, olha essa manipulação que está acontecendo nessa ação. Ela saiu dos $5, né? Foi até os 31, 32,
E ela tem, vamos fazer a análise aqui da HKit para vocês entenderem. Olha o que eu analiso normalmente. Tá? Primeiro, ela tem pouca, as empresas chinesas elas soltam poucas informações, então isso já mostra o quão sombrio é o que está por trás. E aí quando eu entro, por exemplo, vamos entrar direto no Financial Statements, vamos olhar o balanço da empresa, os dados da empresa. Quando você vê aqui, ó, é uma empresa que ela tem, vamos lá, o market cap dela é de 450 milhões atualmente. Como funciona um pouco minha cabeça nisso? Para eu ver um market cap o market cap é valor de mercado, para eu ver um valor de mercado de 450 milhões, eu pelo menos a empresa deveria faturar metade disso. O ideal é que ela faturasse a mesma coisa. Então, sei lá, se ela tem 400 milhões de faturamento, ela deveria pelo menos ter o valor de mercado de 400 milhões. Dá uma olhada. Ela faturou em 2022 inteiro 6 milhões. Como uma empresa de 6 milhões que dá lucro de 1 milhão, como uma empresa desse tamanho tem um market cap de 450 milhões. Uma empresa que fatura 6 milhões vale 450 milhões, ela tem que ser completamente revolucionária para esse tipo de coisa acontecer. Então, assim, o valor da empresa está muito. Isso a mais que agora está 32. Imagina quando ela bateu 50. 30% a mais disso. Põe 30% a mais. Vai, ela estava uns 550 milhões. Então, é esse racional que eu coloco. E eu fui direto e reto. Fui né, como analisar tudo isso aqui, eu ensino no curso. Mas beleza. Então, aí eu fiz um trade aqui nela. Né, então, o que isso aqui está acontecendo é uma manipulação de mercado, né? E existem grupos chineses, existem chat rooms chinesas, né? Tipo, sala de pessoas que ficam manipulando o preço da ação, né? E você vê o book de ofertas, é absurdo. Do nada a ação está caindo, como ela caiu aqui, voltou tudo, ela sobe, depois cai tudo, volta. É uma volatilidade muito grande, e aí do nada às vezes vem umas ofertas de compra assim gigantescas que tá na cara que aquilo é só para poder puxar o ativo. E aquelas ofertas elas nem são executadas, elas entram lá, elas movimentam os algoritmos de market maker e tudo mais, que vai puxando a ação. Tá? Então isso acontece até um dia específico que tudo se desfaz. Tá? No caso da HKit ainda não se desfez, mas tá, eu vou explicar já quando chegar numa outra ação, que é uma ação que eu fiz, um trocado, poderia ter feito 4 vezes mais, mas eu não fiz. Né? E porque o que aconteceu naquele trade é o que provavelmente vai acontecer na HKit. Eu já vou chegar lá, eu já explico. Tá, então vamos ver aqui que mais que tem para a gente analisar. Deixa eu pegar. Nesse dia não teve muito mais coisa não. Dia 22. Agora aqui já foi um dia que já teve mais oportunidade. Teve um pouco mais. Pegar aqui no dia 22 vou mostrar alguns outros trades aqui. JCSE, foi um trade também que eu peguei e putz, não consegui aumentar minha mão aqui como eu gostaria, porque tinha acabado o aluguel. Beleza, entrei aqui e a ação morreu. Uma pena, foi uma mão pequena, JCSE. Cadê ela aqui? No dia 22. $55, 8%. Não posso reclamar. A HGLN foi um trade onde o pessoal do grupo falou: você deu uma aula de day trade aqui, que eu topo, acertei o fundo, topo, acertei o fundo, topo, acertei o fundo, né, recomprei um pouco mais da posição aqui, entrei mais aqui, aí fui zerando perto da VWAP. No fim, esse trade foi de $70, nem foi um trade tão grande, né, de financeiro, mas é um trade que eu entrei mal, né, digamos, pensa assim, eu entrei aqui a primeira vez, e aí eu fui administrando a minha posição, porque aqui eu alavanquei mais do que eu gostaria, então aqui eu entro e saio um pouquinho. Entro também saio um pouquinho. Eu vou ajustando a minha posição para um volume que eu tô confortável para segurar até o fim do trade. Puta, Marinho, mas por que você não fica com a posição inteira? Porque eu tenho é assim que eu gerencio o meu risco. Né? Então eu tenho um volume financeiro que eu estou disposto a carregar o trade por um período maior.
Estou num processo de evolução disso, né? Quero aumentar essa minha tolerância, porque a minha conta vai crescendo, eu também poderia e deveria crescer um pouco proporcional ao tamanho da minha conta, o quanto que eu aumento de exposição por trade, né? E esse é um trabalho que eu tenho tentado evoluir. Na sexta-feira, por exemplo, que eu vou chegar lá, foi um dia que eu consegui fazer isso melhor, mas beleza, vamos lá. No dia 23, vamos ver o que teve aqui de destaque. Teve um trade, melhor trade também. A quarta-feira também foi um dia meio fraco, na verdade. Vamos ver o que teve aqui. Ó, quarta, acho que o principal destaque foi essa Agil, que foi na Opal, né? A corretora, o gráfico é diferente, foi na outra corretora. Olha aqui, ó, 43 dólares, também não foi nada demais. MYSZ do dia 23 eu operei de novo. Aqui, 80 dólares, foi um trade melhor. Aqui, entrei no 2,70, a aviação foi desabando. Mas, nada demais. E esse foi um trade do Groupon no fim do dia, que é a maioria das pessoas conhece o Groupon, é uma ação, uma empresa conhecida, né, de cupom, que ela disparou do 11% a uns 15%, foi até um pouco abaixo, né, tá um dia parado, falei, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Ela disparou GRPN aí e, acabei recomprando aqui, foi um trade bacana, né, para esse dia. Agora vamos pro dia 24, que já foi um dia melhor, com 700 dólares de gain. Primeiro eu vou falar da Tito, né? A Tito acho que é o principal assunto que eu tenho nessa semana, porque eu possivelmente até já tenha falado em outros vídeos, mas eu vou falar de novo, para entender todo o racional do trade. E é uma ação que sempre que ela subir eu vou entrar, porque o que está acontecendo com ela é uma manipulação que não faz muito ou nenhum sentido. Na verdade, faz se você entender o que está por trás, mas as pessoas que estão operando compradas, elas não sabem do perigo que elas estão correndo. Então tá, vamos lá. No dia 24, o que eu tive? Ó, tive esse trade, foi muito legal, que foi a SXTC. Foi um trade de 18% que eu fiz, dá uma olhada. Eu entrei com uma mão de 400, quase 500 dólares. Eu entrei com 500 dólares e fiz 80 dólares. Foi incrível esse trade. Foi no pre-market? Não, foi na abertura, ó. Basicamente, a ação deu uma pipocada, SXTC. Vamos olhar o fundamento dela. SXTC. Ó, o caixa dela é até grande, mas ela, cara, ela tem esses warrants, ela tinha isso daqui, essa Convertible Notes aqui no 0,60, que estava me dando uma segurança de entrar. Ela estava subindo sem notícia e ela era chinesa. Né? Então, essas foram as variáveis que eu olhei, não é, assim, olhando todas, o meu critério estava um pouco mais baixo, né? SXTC. Então, o que acontece? Isso é uma coisa complicada, né? Que é quando você está numa fase que os trades estão mais difíceis de aparecer, quando o mercado está aquecido, você tem um filtro gigante de variáveis que você coloca para falar assim, eu quero entrar nos perfeitos, porque esse eu posso entrar com uma mão maior e é mais seguro e eu vou ganhar. Quando o mercado está mais parado, como era o que estava acontecendo em segunda, quarta, você acaba sendo um pouco mais, ao invés de entrar acima de 20%, você entra um pouco 15, 16, 17, uma ação que tem 2 mil meses de caixa, é isso? 2 mil meses de caixa, então tipo, ela tá super tranquila, ela tem praticamente caixa positivo, é um pouco mais perigoso, mas o que me fez entrar, que foi no dia 24, foi esse dia anterior, no SXTC, que no dia 21, ela disparou, foi no final da semana passada, ela disparou até 48%, com volume de 125 milhões, provavelmente sem notícia também, e a quantidade de gente comprada que deve estar presa nesse trade é absurdo. Então qualquer coisa que subir vai ter sempre pressão vendedora. Né? Esse é um conceito que eu ensino, né, que a gente chama de resistência individual, que basicamente quanto mais volume aconteceu numa ação num dia que ela explodiu e voltou, mais a segurança que você tem, que é a pressão vendedora. Isso é uma coisa meio óbvia. Assim, imagina, assim, grande parte dos traders comprados, eles ficam... eles seguram. Inclusive, na sexta-feira eu vou contar a história do meu caso, como eu faço parte desse bolo quando eu opero comprado. Então, o cara que entra aqui, ele fala assim, tudo bem, fica pro longo prazo, né? Ele vira um bag holder, que a gente chama, né? Que ele fica sonhando que essa ação vai voltar, e no final, ó, o cara que entrou no 42 aqui, ele tá perdendo 70% do capital
porque a ação já bateu 0,12. E bem provável que esse movimento aqui é uma manipulação 100% para poder desovar, como já aconteceu aqui, 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 aqui. Então é um padrão que se repete sempre, gente. E é isso daqui, provavelmente, os fundadores da empresa, né? Chinês também, né? Então, vamos ver os nossos amiguinhos Ting Ling aqui. Esses caras provavelmente estão saindo da ação, né? E, enfim, vamos lá. Esse trade foi um trade bem legal, por quê? Porque eu consegui segurar ele por mais tempo. Ó. Então eu entrei no 24, saí um pedaço, metade do trade aqui e carreguei o resto ó, lá para baixo. Então foi um trade que eu fiquei bem orgulhoso pela paciência que eu tive de permanecer nesse trade. Tá? Esse dia chegamos, aqui vai ter bastante coisa para falar, chegamos na reto. A reto é o que eu espero que vai acontecer com a... Olha isso, gente. com a HKit. Se a gente entrar aqui na reto, ó, no Dilution Tracker... peraí. Se a gente entrar na reto aqui, no Dilution Tracker, olha a frase que estava escrito desde o dia 15/8, pelo próprio Dilution Tracker. Você vê como é uma ferramenta fodida. Os caras, eles realmente entendem do que eles falam. Ó. Currently being manipulated by Chinese chat groups. Rug pull eventually. Tá? Então, o que é um rug pull? Quem é do mercado de cripto sabe que o rug pull é algo muito conhecido lá, porque eu, particularmente, sou completamente... Não sou contra cripto, mas eu acho que, tirando o BTC, as moedas cripto e Ethereum, o resto tudo vai morrer um dia. Tá? Essa é a minha visão sobre cripto. Contem aí o que vocês acham sobre isso. Mas, enfim, o rug pull é um scam, né? É uma fraude, onde uma cryptocurrency ou NFT developer hypes um projeto. Então ele cria um hype, cria um momentum, falando que é o que, não sei o que, é uma ação, não sei o que, para atrair investidores que only to suddenly shut down or disappear, taking investors' assets with them. The name comes from the idiom to pull the rug out from... Então é tipo, basicamente, o que eles falam, que é uma forma que um investidor, né, alguém que tem é dono da criptomoeda, ou dono do NFT, ou dono de uma empresa, ele é dono no sentido de ter as ações, né, grande parte das ações, ele cria esse hype, ele cria esse momento, todo mundo acha que é a ação que vai disparar, todo mundo vê o gráfico e fala assim, nossa, lá não para de subir. Eles fazem manipulação, então os chat groups ficam manipulando, falando para os chineses compra aqui, não sei o que, faz aqueles manipulação de book que acontece no HKit, para um dia específico eles começarem a vender, socar, e aí acontece isso. Liquidation, todo mundo sai da ação e a ação vira pó. Isso só acontece no mercado americano. Uma queda em um dia, ela caiu 84%. Dá para entender porque eu opero short? Dá para entender porque se eu conseguir unir fundamento com o técnico, eu tenho uma visão de longo prazo muito mais vencedora do que se eu operar short, é basicamente do que operar long. Então o que eu falo para todo mundo é, cara, às vezes eu vou passar calor, às vezes o squeeze vai acontecer. Então, por exemplo, um dos meus maiores prejuízos no mês, desse mês, foi a Yell, que é uma empresa que já virou OTC. Olha isso. Eu saí dessa ação no 4,30. Inclusive ela está subindo mais, dá vontade de entrar de novo, mas ela já virou OTC, eu não quero mais operar ela. Eu saí no 4,20, achando que ela podia subir mais, então tomei um prejuízo. Eu estava operando na minha conta nova, eu estou perto do PDT, então eu estava querendo evitar que a minha conta ficasse abaixo do PDT, então eu zerei, agora estou lá na corretora nova, estou num processo de recuperação, porque eu estou 1.500 para trás. Mas ela em 3, 4 ou uma semana depois devolveu tudo. Caiu 83%. Então é um prejuízo idiota que eu tomei. Idiota. Mas essa é a mensagem que eu quero passar. Se você tem o capital, se você tem a cabeça de gerenciamento de risco, de posicionar suas entradas com um capital que você aguente passar por esse calor, você sabe o fim do jogo, você sabe o endgame do negócio. Então, o que me dá a tranquilidade de eu fazer o que eu faço hoje da minha vida é porque eu sei que eu estou no sentido certo do trade. Se eu fiz uma boa análise fundamentalista, se eu sei o que está acontecendo, se tem uma notícia que me garante que eu sei o que está acontecendo por trás, plus
o técnico que me dá uma boa entrada. Né? Às vezes as minhas entradas não são perfeitas, mas o que me faz dar segurança é o gerenciamento de risco, que é financeiro, é o quanto eu coloco por trade e o quanto eu aguento. Como vocês viram no vídeo da semana passada, teve um trade que eu aguentei 3.000% de squeeze. É todo mundo que consegue? Não. Mas se você conseguir fazer isso consistentemente, aquilo foi um cisne negro, aquilo eu nunca havia acontecer, foi a primeira vez. Né? Eu aguentei, provavelmente teve gente que quebrou a conta. Mas, na média, na estatística, isso é 1% de chance para acontecer, porque grande parte das outras situações vai acontecer o que sempre acontece. Ok? Então, bom, a Reto foi isso. Eu mandei muito mal na Reto. Por quê? Dá uma olhada. A ação, ó, eu estava vendido no médio aqui de 6. Olha onde eu recomprei. Minha recompra foi no 501. Ó bosta. Quando eu recomprei aqui, ó, eu perdi mais uns 40, 50% de movimento. Poderia ter, esse trade de $100 poderia ter sido um trade de $600, pelo menos. Eu tava com só 100 ações. Tá, então, essa é uma lição que eu quero. É uma empresa chinesa, né? Eu falei pouco dela, mas ela é uma empresa que ela tinha 3 meses de caixa. É uma empresa. Oh, caramba! É uma empresa da China. Você consegue ver aqui pelo Liu Xiaoping e tal. Cara, assim, é que eu não vou entrar em todos os detalhes para analisar aqui. Né? Vamos ver quanto que ela faturava. É porque agora ela já virou pó, ela já está com 7 milhões de valor de mercado, mas se ela estava valendo 10 vezes mais, ela estava valendo 80 milhões, pelo menos. Vamos ver quanto que ela fatura. Financial Statement. Olha isso, olha isso. Ela fatura a mesma coisa. Só que ela tem um prejuízo muito... Ela fatura 6 milhões e ela tem um prejuízo de 15. A outra ainda tem lucro, então tudo bem. Mas essa daqui, ela queima, olha a quantidade de capital que ela queima por mês, por ano. Absurdo. Então, assim, valer 7 milhões, até agora tudo bem, ela tem um faturamento de 6. Ok, mas valeu 70 milhões que ela deveria estar valendo quando ela estava uns $6? É isso. É isso, gente. Eu espero que tudo que eu fale aqui o pessoal esteja aprendendo alguma coisa. E agora vamos falar da Tito. Né? A Tito foi um trade incrível, porque ela foi um trade longo. Olha quantas entradas e saídas eu fiz nessa operação. A Tito... Vamos ver. A Tito... Vou pegar o gráfico da Tito. Tô torcendo para ela voltar a subir, mas tá difícil, né? Porque eu quero entrar de novo. Mas basicamente ela é uma ação que ela saiu de 7 centavos, aqui ó, 7 centavos no começo de julho, e ela subiu, bateu 75 centavos. E aí, vamos olhar, ó, é uma empresa que ela tem 5 meses de caixa, que provavelmente deve estar acabando nesse trimestre, porque a gente não sabe qual foi a última vez que ela... Vamos ver quando foi a última vez que ela postou algum resultado. Foi nesse mês, ela soltou o resultado agora. Então ela tem 5 meses de caixa, ela dura até o final do ano. E a história, eu já contei essa história, mas basicamente ela fez uma conversão de dívida. Então ela tinha uma dívida de X milhões, e desses X milhões, 10% da dívida, ou 20%, não lembro, ela virou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te pagar essa dívida, eu te dou isso em ações da minha empresa. Então o cara aceitou, o credor, né, o dono que emprestou o dinheiro, falou, tá bom, me dá 20% da minha dívida em ações, que é isso aqui, ó, convertible, é isso aqui, issued to reduce debt by 10 milhões. Então, eles receberam 93 milhões de ações num preço de 0,07. E aí, assim, imagina a quantidade de dinheiro que esses caras conseguem fazer se eles criarem uma manipulação para fazer essa ação subir. E foi o que eles fizeram. Tá? Então, a ação está subindo. Provavelmente eu não consigo ter 100% de afirmação,
mas ela está subindo porque tem gente manipulando, tem gente grande por trás manipulando uma empresa que está muito mal das pernas, teve que renegociar a dívida para conseguir, porque ela não gera caixa, ela está para quebrar, ela não tem dinheiro, e ela é uma máquina de diluição. Olha a quantidade de warrants que ela tem ao longo do 23, 19, 16, cada um com um preço diferente. Que mais? Ela tem warrants, tem convertible notes, tem ATM aberto, então tem 47 milhões que ela pode captar com ATM, que provavelmente ela deve estar vendendo agora também, fazendo caixa. Ela tem shelf em aberto. Tudo que estou falando, provavelmente, se vocês não sabem, vocês têm que fazer o curso, tá? O curso que está aqui na mentoria LED, que eu explico tudo isso. Mas, cara, é tanta ferramenta de diluição, é uma máquina de diluição. Tanto que olha o float dela. Ela tem 300 milhões de float. Isso significa que ela foi aumentando o capital para poder vender ação no mercado. E o cara que talvez há 3 anos atrás entrou como um investidor nessa empresa, devia ter uns 10 milhões de float. Ele viu, se ele comprou 1.000 ações, essas 1.000 ações viraram uma ação, ou menos de uma. Então, basicamente, ela vai... E eu lembro dela quando ela custava 6 centavos. Né? Eu operava a estratégia de compra de pozinho nos 6 centavos. E ela tá beirando, ela chegou a bater 70 centavos. Então é uma assim, que qualquer alta que ela... E aí qual que é o ponto? Tem uma outra regra, né, da bolsa, que é o $1. Todas as ações não podem ficar mais de 30 dias abaixo de $1. Né? Senão elas recebem uma carta da bolsa, elas têm 180 dias para recuperar, eu explico tudo isso no curso. E aí existe esse movimento que algumas empresas fazem para tentar chegar num $1 para não fazer um reverse split, que é quando você pega as ações que você tem, você aumenta o preço da sua ação e você reduz a quantidade de ações que cada investidor tem. É o que a gente chama de agrupamento no Brasil. Né? E, basicamente, ela está tentando escalar a ação por $1 para resolver esse problema, ou pelo menos colocar o mais alto possível para fazer um reverse split menor. Bom, sei lá quem que está manipulando isso, quem é que está injetando dinheiro para isso acontecer, mas ela está negociando 200, 300 milhões de ações por dia. Ela está rodando o float inteiro em um dia. Que para uma low float, que tem 5, 6 milhões, tipo, às vezes ela negocia 5, 6 vezes o float. Mas, cara, para negociar 400 milhões de ações de uma ação bosta dessa, com certeza tem muito varejo. Então você entra nos aplicativos, tem um que chama Stock Tweets, que você consegue ver toda o trending stocks no Twitter. Não param de falar dessa ação. Cara, tem muita gente, infelizmente, vai perder muito dinheiro e já tá perdendo muito dinheiro com esse tipo de coisa. Né? Então, qualquer alta que ela tiver, se ela for buscar aqui, eu vou entrar de novo. Então, meu médio estava aqui no 50, então eu entrava aqui e saía aqui. Ela explodiu aqui, eu montei uma posição grande. Aí eu saía de um pedaço. Aí ela esticava de novo, eu entrava e caía. Então, eu ficava fazendo vários trades nesse tempo. Né? Então, aí chegou aqui nesse suporte, eu zerei aqui por volta do 38. Né? Então foi aqui, ele poderia até ter zerado mais baixo, no 31, olha onde bateu, podia ter ganhado mais. Mas tudo bem, dinheiro no bolso, legal. Aí agora eu tô meio que esperando ela voltar, subir de novo, para eu entrar de novo, porque essa é a minha expectativa, eu tô torcendo para isso acontecer, porque é um dinheiro fácil. Entendeu? Mas a tendência é que isso vá a zero, né? Volte lá pro 007, porque tem 90 milhões de ações, mas convenhamos, tá negociando 200, 300 milhões por dia. Esses 90 milhões, o cara nunca vai poder ser 50% do volume negociado. Então ele deve estar vendendo um pouquinho por dia, 5 milhões aqui, 5 milhões aqui. Então aí o cara vai chegando agora, ele vai falar, puta, eu preciso vender antes que eu chegue de novo no meu preço. Então é bem possível que isso desabe, e todo mundo que entrou aqui achando que ia ser uma nova empresa de sucesso, vai perder dinheiro. E é isso, essa é a realidade. Tá. Beleza. Encerramos a quinta de informações relevantes. Vamos para a sexta, que foi ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, e eu tive um dia excelente, tá? Foi um dia que eu tô com 0 resultado, e eu vou explicar o porquê que eu tô com 0, porque eu zerei essa posição na compra aqui, que é o que eu chamei, que lembra que eu falei que às vezes eu faço cagada e eu seguro uma operação na compra? Segurei uma operação de 43% de prejuízo, e aí eu zerei por um erro, na verdade, depois eu posso falar para vocês, mas eu não era para ter zerado, mas eu zerei. Mas o dia, então, como eu fiquei no 0 a 0, considera que o que eu ganhei foi esse 689, porque quando eu zerei isso aqui no fim do dia, no after, ele zerou o meu resultado do dia. Então eu fiz quase $700 2 dias seguidos, foi um dia muito bom, né? Então o trade da Cano foi muito legal, vamos ver, Cano. Ó, vou mostrar aqui. Ó, a Cano foi um trade show de bola, que eu acertei o topo, e aí aqui já vem um insight legal, tá? Eu tô cada vez mais percebendo
que a média móvel de 9 períodos no diário, ela acaba sendo uma região de resistência e foi o máximo, foi onde eu entrei e foi a máxima do dia, tá? Então foi um trade incrível, que eu acertei exatamente o topo da ação, fui recomprando perto da VWAP, saí da metade aqui nessa LTA e deixei o resto carregar aqui na região da VWAP, tá? Então foi um trade incrível que eu fiz 10% nesse trade. BNMV, vamos ver BNMV. BNMV, o que me deu segurança nesse trade? Puta, uma ação que tem menos um mês de caixa. BNMV, vamos ver aqui, ó. Foi um trade que ela disparou aqui, ó. Foi entrando ordem na compra. Eu fui até olhando notícia pra ver se tinha alguma coisa acontecendo. Nada. Voltou tudo. Vamos ver como ela fechou até a BNMV. BNMV. Eu saí no 0,4. É isso? Ela fechou? Não, não é possível que ela fechou. Ela fechou no 11. Ela fechou bem até. Então pode ser que eu peguei essa queda aqui, né? Pode ser que ela puxaram de novo depois do fim do dia. Pode ser que ela continue subindo aí e tenha mais oportunidade. Ó, será que saiu notícia aqui? Vamos ver. Saiu um 8K. Vamos ver a notícia dela aqui, porque aí já fica até um trade para amanhã, para segunda. Vamos ver o 8K que ela soltou ontem. Então é isso aqui, agora eu tô olhando como se eu estivesse operando, vamos entender. Ó, ela entrou no Purchase Agreement até 100 milhões de ações durante 36 meses. Isso é bom, é uma notícia boa. Você vê, ela tinha subido sem notícia. Agora que tem notícia, porra, agora eu ponho o pé atrás, entendeu? Então, por mais ela tem a possibilidade de captar 100 milhões dentro desse, porque alguém fechou uma parceria com ela. Então, pô, agora eu já não acho que é um trade, talvez seja um trade até na compra, sendo bem sincero. Porque agora tem uma notícia, agora tem um motivo. É uma empresa que tem metaverso no nome, bababá, enfim, pode ser algo que suba bem nos próximos dias. Então, BNMV, vamos acompanhar na próxima semana como é que vai ser o desempenho dela. Tá? E eu não vou mais operar short dela, dado a notícia, que na minha visão essa é uma notícia mais quente atualmente que está acontecendo de Repurchase Program. Tá? OST foi um trade legal também. OST. Cadê? Então essa aqui foi 8%. Cadê o OST? Aqui 5%, foi um trade legal. Mas BNV e Cano foram os meus principais trades da sexta-feira. SPRC no pre-market, se eu não me engano. Foi legal, cadê? AIG foi mais no A. Cadê? SPRC. Aqui. Esse foi o trade do pre-market, né, às 4 da manhã, que eu peguei, foi o único trade. Aí eu fiz a PM, foi um trade mais ou menos, foram trades menores, mas eu fiz bastante, foi $80, foi um dia muito bom. Né? Então todos os meus ganhos foi na média aí um pouco mais acima de $50, $60. Aí veio a porrada da Pulme, que a Pulme, na verdade, é uma ação que eu provavelmente entrei na compra. Foi eu que dei essa porrada para baixo aqui. Eu provavelmente entrei um desses 3 dias aqui. Meu médio tava lá no 5. Foi uma cagada, assim. Eu tava provavelmente um dia ruim. E foi lá em janeiro. Foi aqui, ó, dia 1/4. Foi esse dia mesmo que eu entrei. Cara, eu provavelmente interpretei uma notícia boa naquele dia e não saí do trade. Né? E aí fui segurando. Aí teve até uma alta que ela aconteceu alguns desses dias depois, eu quase saí de tudo, meu médio estava aqui, quase uns 5, 6. Aí eu saí um pedaço aqui e aí acabei segurando a ação, esqueci ela lá. E aí, o que acontece com todas as penny stocks? Vai virando pó. Então tá 2,40 agora. E aí, assim, foi um erro. Ela tava subindo, né? Ela começou a subir no 2,60 aqui. E aí eu fui colocar um stop, uma ordem good to cancel, que é tipo, cara, se eu não estiver olhando e ela por acaso vir parar no 5, eu vou sair. Aí, ao invés de eu colocar no 5,40, eu coloquei no 2,40, que era o preço que estava aqui embaixo. Estava cansado ontem. E, enfim, zerei a bodega lá embaixo. Mas tudo bem, né? Faz parte. Era o que eu estava perdendo.
né? Estava perdendo uns $600 esse trade, então eu só coloquei no bolso o prejuízo, aceitei o prejuízo e zerei no dia, né? Então, o meu PNL, a minha conta já, esses $600 já estava perdido faz um tempo, então, tipo, minha conta tá na máxima agora, dado, né, o meu dia de ontem que foi muito bom, mas no Kinfo aqui eu tô tomando esses $689, que faz parte, eu ia ter que realizar, como eu tenho algumas outras operações que eu tô segurando, né, na compra também, principalmente. Todos os meus prejuízos são na compra, tirando um short que eu tô posicionado há mais tempo aí, vai fazer quase um ano, mas é isso. Bom, foi bastante conteúdo, espero que vocês tenham gostado e valeu. Então fiquem ligados que nas próximas semanas a gente vai anunciar, né, essa fusão que a gente está se juntando e tem muita coisa legal. Os caras são muito fodas e vai ser muito legal juntar os dois as forças, né? São 3 caras, eu e mais 2 que vão ser os principais referências no Brasil falando de day trade de mercado americano. Short sellers que ganham grana de verdade. Beleza? Valeu, galera. Até mais.